Boa noite, pessoal. Gostaria de saber se está todo mundo me ouvindo. Só dê uma reação aí para saber se está tudo ok. Isso, sim. Ok, então. Pessoal, meu nome é Nathalie, eu sou coordenadora pedagógica da Fundação Síndrome de Down e hoje a gente inicia mais uma capacitação. Eu vou precisar dar uns recadinhos para vocês, tá? Vou fazer minha audiodescrição e depois eu apresento as meninas, tá bom? Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, ondulados. Estou usando uma blusa marrom, estou com algumas correntes e brincos dourados. Os recados que eu preciso passar é, por gentileza, que todos possam manter, durante a apresentação das meninas, os áudios e as câmeras desligadas, ok? Para que não haja nenhuma microfonia, para que não haja nenhum problema de internet, e também, né, porque eu já deixo avisado logo de início que está sendo gravada a palestra, tá? Então, também se alguém se sentir desconfortável de aparecer, então já pode manter a câmera fechada, tá? Porque essa gravação ela vai ficar disponibilizada no YouTube para aqueles que não conseguem, né, entrar na data de hoje, para aqueles que querem rever mais para frente, né? Muitas pessoas às vezes pedem o link para poder rever a palestra e também para quem quer compartilhar com amigos, né, que acredita achar interessante o nosso tema de hoje. Então, essa apresentação já está sendo gravada, então a gente já deixa avisado por conta das câmeras, né? Gostaria de avisar também sobre a lista de presença, tá? É muito importante, pessoal, a lista de presença. Nós temos bastante dificuldade, porque as pessoas às vezes esquecem de assinar e é muito simples. É um forms que nós disponibilizamos no chat ao fim da palestra das meninas e é só entrar lá e colocar a presença. A gente coloca, pede essa presença para que a gente realmente valide, né, faça o certificado, envie o certificado e tenha a noção mesmo. Então, às vezes, entra aqui bastante pessoas, a gente não consegue ter mais noção de quem está entrando, né? Então, às vezes, a gente consegue ter uma noção mesmo da quantidade quando a gente acessa a lista de presenças, tá bom? Então, por favor, no finalzinho, faltando uns 10 minutos para encerrar, a gente coloca a lista de presença e vocês assinem por gentileza, tá bom? Gostaria de pedir também para que, se vocês tiverem qualquer dúvida, esperem a fala das meninas, tá? Para que elas não sejam interrompidas. Então, a gente sempre pede para vocês mandarem perguntas lá no chat ou aguardar mesmo a finalização delas, que eu sempre dou uns 5 a 10 minutos para vocês abrirem áudio também, se quiserem tirar dúvidas, tá bom? Então, se vocês quiserem acessar, tirar as dúvidas, a gente pede para que vocês aguardem o final da apresentação ou vai mandando já as perguntas durante a apresentação no chat, que depois eu vou ler todas e também vou abrir um tempinho para que as meninas falem com vocês, tá bom? Então, hoje o nosso tema é sobre empregabilidade, né? É o mercado de trabalho aí para pessoa com deficiência. Nós temos a Gisélia e a Paula, que são, inclusive, né, colaboradoras da Fundação Síndrome de Down, estão há muito tempo nessa área, têm uma vasta experiência, então ninguém é melhor do que elas para falar sobre empregabilidade, gente. Por isso que a gente chamou, então eu agradeço, meninas, de coração, inclusive a disponibilidade, tá bom? Então eu posso deixar a fala com vocês agora. Boa noite, meu nome é Gisélia, vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de 1,52 m, tenho cabelos castanhos escuros, longos, os olhos castanhos escuros, estou usando um óculos de armação verde. Estou com uma camiseta preta. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. É muito bom estar aqui novamente com vocês, né, participando desse momento. O meu nome é Paula, eu estou como psicóloga lá na Fundação Síndrome de Down. Eu sou uma mulher preta, tenho cabelos cacheados, castanhos, olhos castanhos escuros, estou usando fones de ouvido sem fio branco nas orelhas, estou usando uma camisa listrada e atrás de mim tem um fundo branco, tem uma parede branca e uma porta meio off-white, a cor da moda. Então, muito bem-vindos.
Bom, eu vou iniciar, né, essa nossa conversa. E eu esqueci de falar onde eu tô. Estou aqui na fundação, viu, gente? Então, tem uma parede com um quadro de um atendido nosso, tá bom? Acho que o Wagner vai passar os slides, né? A gente dividiu em dois momentos. Eu vou iniciar e depois a Paula vai dar continuidade, tá bom? Bom, vamos lá. O nosso tema para essa capacitação foi empregabilidade da pessoa com deficiência intelectual, avanços e desafios. Pode passar, Wagner. A forma como a deficiência é compreendida e vivenciada na sociedade, ela vai refletir sobre os valores históricos, culturais e políticos. E ao longo do tempo, foram moldadas práticas de exclusão, segregação e o silenciamento das pessoas com deficiência. Então, vou falar brevemente sobre esse olhar ao longo do tempo da pessoa com deficiência, tá bom? Bom, existe a idade clássica, no qual a pessoa com deficiência era considerada um erro, ou seja, se ela é um erro, ela precisa ser descartada, ela precisa ser abandonada. E isso aconteceu muito nas civilizações antigas. Aí, no século V, a pessoa com deficiência, ela é considerada o filho do pecado, então tem uma assistência piedosa. E aí, nisso, teve também um crescimento e expansão do cristianismo nesse século, começo do século VI, no qual a caridade com as pessoas com deficiência ela se torna algo muito comum e uma prática comum nesse século. Aí, no século VII, a pessoa com deficiência ela é vista como uma pessoa selvagem. Ela tem maus comportamentos, condutas inapropriadas, então ela precisa ser normalizada. E ela vai ser normalizada a partir de meios da educação. Aí no século XIX, a pessoa com deficiência, ela é vista como uma pessoa doente, que ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada. E aí, nesse século XIX, com também o fim do século XVIII, acontece a Revolução Industrial, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho. E aí começa a surgir uma forma de compreensão em relação à pessoa com deficiência. Ela vai sofrendo pequenas mudanças, mas ela vai tendo uma visão biomédica e uma visão científica. Então, a deficiência ela passa a ser entendida como uma questão individual ligada ao corpo e à saúde humana, né? E aí ela vai consolidando o modelo médico. E aí, nisso, como ela precisa ser tratada e curada, se cria instituições, asilos, escolas de educação especial, e aí essa pessoa ela é retirada do convívio social, do convívio público, e vai viver nesses espaços. E aí vai viver em condições precárias, né? E aí, a partir disso, a gente também tem no século XX, no qual há um movimento de que a pessoa com deficiência intelectual e síndrome de Down, ela é uma eterna criança, então ela tem superproteção, ela é infantilizada, e aí acho que aí o nosso trabalho aqui na Fundação, ela parte de uma metodologia da mediação, que é do Carlo Lepre, no qual ele vem falar da gente infantilizar essa pessoa com deficiência intelectual e síndrome de Down. E aí, Wagner, pode mudar, por favor. E aí, a partir disso, a gente começa a ter uma mudança de paradigma, a partir da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Pessoas com deficiência são, antes de mais nada, pessoas. Pessoas como quaisquer outras, com protagonismo, peculiaridades, contradições e singularidades. Pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o respeito pela dignidade, pela autonomia individual, pela plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, e pela igualdade de oportunidades, evidenciando, portanto, que a deficiência é apenas mais uma característica da condição humana. Aí pode mudar. Aí, nesse sentido, a gente vai falar da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146. Estão me ouvindo, gente?
teve uma interferência aqui. Ah, tá. Aí a gente vai falar da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que ela representa um marco ao definir a pessoa com deficiência como aquela que possui impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa concepção evidencia que a deficiência não reside exclusivamente no corpo do indivíduo, mas na relação entre os impedimentos e as barreiras existentes no contexto sociais, tá bom? E aí, eu acho que pode mudar, Wagner. A gente vai mudando do paradigma, a gente vai mudando do modelo assistencialista e médico para o modelo social da deficiência, que evidencia que as barreiras estão, sobretudo, nas estruturas sociais e não no indivíduo. Então, a pessoa é o eixo, a gente tem que centrar na pessoa e a gente tem que eliminar essas barreiras. E que a deficiência é uma condição. Então, a gente vai intervir na sociedade, nessas estruturas sociais. Pode mudar, Wagner. E aí, quando a gente vai mudando esse paradigma, esse conceito, a gente vai evidenciando a inclusão ao longo do tempo. Então, a gente tem na década de 50, no pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, o mundo vai passar por grandes mudanças e transformações, porque essa pessoa que voltou da guerra, ela retorna mutilada, sem algum membro, então ela se torna uma pessoa com deficiência física. E aí a sociedade precisa inserir novamente essa pessoa. Então você começa a ter transformações sociais. Aí na década de 70, começa a ter um movimento, no final de 60 e 70, de familiares de pessoas com deficiência, que elas começam a iniciar mobilizações organizadas e estruturadas contra a discriminação da pessoa com deficiência. E também na década de 70 acontecem estudos e debates sobre a reabilitação e inclusão de pessoas mutiladas que retornaram da guerra. Então, você começa a ter uma força aí nos Estados Unidos e na Europa. E também na década de 70, por início de 80, as pessoas com deficiência começam a se organizar de uma maneira mais política. Então, ela vai formando movimentos sociais para reivindicar os seus direitos. E aí, nisso, surgem as escolas especiais. Eu acho que a pessoa com deficiência, ela vai buscando uma presença, ela vai buscando uma participação nos espaços sociais e educacionais. E também tem as instituições que começam a ter oficinas protegidas. A pessoa com deficiência, ela fica nesse espaço protegido, de certa forma, mas ela fica realizando atividades lúdicas ou até alguma atividade laboral, né? E aí, vem aí na década de 90, um movimento mais inclusivo, que vai se consolidando, né? Que vai promovendo uma mudança de perspectiva. O foco deixa de ser adaptação individual e passa a ser a transformação de estruturas sociais. E com isso, a pessoa com deficiência passa a ser reconhecida como sujeito de direitos, e a inclusão começa a se tornar um princípio para as políticas públicas e educacionais. Então, a gente tem nesse contexto aí a Lei também 8.213/91, que vai falar da Previdência, né? Da Lei do Benefícios da Previdência Social, tá? Então, tudo isso é para consolidar, né, que a pessoa com deficiência é uma pessoa sujeita de direitos e também de deveres, né? E pode passar, Wagner. E aí, isso só vem mostrar para a gente que esse movimento social, esse fortalecimento dos movimentos sociais, de todos esses marcos legais, e da lei também brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, vem mostrar que essas pessoas também são dignas de trabalhos. Ela tem direito ao trabalho, e trabalhos dignos. Então,
por que o trabalho é importante para a pessoa com deficiência intelectual, ou para qualquer outra pessoa, ou para a pessoa com deficiência em si? Porque o trabalho, ele marca um início para a vida adulta. Então, ele vai conseguir se organizar de uma maneira mais individual, de poder ter uma rotina diferenciada. Ele vai ter sua independência financeira, que é, assim, para eles muito gratificante. Ele vai ter ampliação de repertórios, ele vai ter habilidades sociais, ele vai ter um reconhecimento social, porque o trabalho, ele faz parte da identidade da pessoa. A Paula sempre fala, e eu sempre repito o que ela fala, né? Na verdade, que, por exemplo, eu acabei de me apresentar, eu falei que sou Gisélia, psicóloga. A Paula se apresentou como Paula, psicóloga. A Nathalie como pedagoga, coordenadora. E aí, a pessoa com deficiência, ela também tem que ter esse reconhecimento social. E o trabalho faz parte disso, né? Desse reconhecimento e desse pertencimento. Pode mudar, Wagner, por favor. E aí, aqui na Fundação, a gente utiliza a metodologia da mediação, que é do Carlo Lepre, que é um psicólogo. E aí a gente vai mediar a pessoa com deficiência intelectual e o sistema produtivo, que são as empresas. E aí, a parte pode mudar, Wagner. A partir disso, a gente vai atender várias pessoas envolvidas na inclusão daquela pessoa. A gente vai atender a família, vai atender a sociedade, vai atender a empresa, e aí a gente vai fazendo essa mediação, esse momento com todos os atores envolvidos. Eu sou uma profissional de mediação, a Paula é uma profissional de mediação. E o que seria esse profissional de mediação? O profissional de mediação é, em primeiro lugar, alguém que planeja o percurso de quem tem deficiência intelectual no mundo do trabalho. E é necessário que essa ação seja em harmonia com o projeto de vida total daquela pessoa. Ou seja, a gente vai olhar o projeto de vida integral daquela pessoa e a gente tem que estar alinhado com os seus interesses. Então, a gente vai mediar a partir do interesse daquela pessoa. E aqui dentro da fundação, a gente tem o serviço de formação e inclusão para o mercado de trabalho, que é norteado pela metodologia de mediação, da mediação, mas a gente tem aqui alguns outros trabalhos que a nossa mediação com essas pessoas. A gente tem o curso de iniciação ao trabalho, aquela pessoa que nunca trabalhou, então a gente começa a iniciar com ela temas do universo do trabalho. A gente vai falar de entrevista, de currículo, de rotina, de habilidades sociais. E aí, a partir disso, ela vai ficar nesse programa, nesse momento, de 3 a 6 meses. Aí depois a gente vai fazer também o curso de iniciação ao trabalho, a vivência prática profissional, né? Que é como se fosse um estágio. A gente tem aqui algumas empresas parceiras que a gente pode, essa pessoa que nunca trabalhou, ela pode criar repertórios iniciando nessa vivência prática profissional, e no qual ela vai criar rotina, ela vai aprender a marcar um ponto, o cartão ponto, registrar a sua entrada, a sua saída, e outras coisas que podem ir surgindo no decorrer dessa vivência prática profissional. E aí, a partir disso, a gente vai ter também a inclusão dessa pessoa no emprego formal, que é que é a CLT, né? Aí a gente também tem empresas parceiras que encaminham as vagas. A gente analisa esse perfil, essas vagas com os candidatos que a gente tem aqui na fundação que a gente atende, e a gente vai a partir do interesse dele. Se ele tiver interesse naquela vaga, a gente vai encaminhar para essa empresa, ele vai participar do processo seletivo. E aí, se ele for contratado, a gente vai também fazer a sensibilização na empresa. A gente vai lá fazer essa sensibilização com a equipe, para que, de fato, aquela pessoa seja incluída naquele espaço e se sinta, tenha um sentimento de pertencimento naquele lugar. E aí, a gente vai dar assessoria para a pessoa que começou nesse trabalho e também assessoria para a empresa
E aí, a partir disso, a gente foi tendo um leque de desafios, um leque de possibilidades e avanços, né? Pode mudar o slide, mas não é mais comigo, tá? Eu vou passar a palavra para Paula, porque ela vai falar desses desafios, desses avanços e dessas possibilidades, tá bom? Obrigada. Obrigada, Gisélia. Bom, Eu então eu agradeço. vou continuar, né? Então, a Gi fez um apanhado histórico, né? Fez uma breve explanação sobre o nosso serviço, sobre a nossa metodologia, sobre como a gente tem trabalhado na fundação. Então, a gente está aqui falando a partir das nossas vivências, né? Então, esse assunto e isso que a gente está trazendo é a partir das nossas vivências e experiências com pessoas com síndrome de Down e pessoas com deficiência intelectual, né? Então, é a partir desse recorte que a gente está trazendo essas situações. E aí, nesse caminho, nesse percurso, a gente tem se deparado com alguns desafios, né? Então, temos os desafios educacional, então, em que as empresas têm uma exigência de escolaridade, né? Então, acaba exigindo uma escolaridade para que aquela pessoa seja incluída naquela empresa, e às vezes, se a pessoa não tem uma formação de ensino médio, ela acaba não podendo participar de um processo, de uma entrevista e ser contratado. Nós temos as empresas que argumentam, inclusive, né, os motivos de não contratação por uma escassez de profissionais qualificados. No entanto, a gente colocou aqui essa fonte, que é de 2019 e 2021, que é do Observatório do Trabalho e Pessoa com Deficiência, que é o CESIT da Unicamp. Então, é uma pesquisa em que eles fazem vários levantamentos sobre o trabalho da pessoa com deficiência. E um deles é a percepção de que houve um aumento de 12,8% de pessoas com deficiência que estão acessando o ensino médio, acessando e concluindo o ensino médio e ensino superior. Então, nós temos pessoas que estão se qualificando, se capacitando e mudando a sua situação educacional, mas as empresas continuam com esse argumento, né? Wagner, passa para mim, por gentileza, o próximo. Além disso, a gente tem também os desafios relacionados à rede de apoio. Nós nos deparamos com muita frequência com uma superproteção. Não é uma crítica à família, não é uma crítica à rede de apoio, é uma situação que a gente se depara porque nós lidamos com uma sociedade que ainda não é inclusiva. Então, nós lidamos com uma sociedade que tem muito ainda a superar em relação ao modo como acolhe e recebe uma pessoa com deficiência. Então, parece que as famílias se movimentam dessa forma, numa tentativa de proteger os seus filhos dessa sociedade que muitas vezes não está preparada ainda, né, para recebê-los. Além dessa superproteção, a gente encontra questões em que a família decide pela pessoa, né, enquanto a gente tem trabalhado para que essa decisão seja conjunta, porque a família é crucial nesse processo de inclusão no mercado de trabalho. A família é uma rede de apoio muito importante, então é uma parceira da pessoa com deficiência, é uma parceira das profissionais de mediação para que a gente consiga fazer essa inclusão. Nós temos uma outra situação que é a questão da transição do benefício de prestação continuada do LOAS para a CLT. Então, a pessoa, quando ela é empregada na CLT, esse benefício, se ela estiver recebendo, ele é suspenso. Então, nós nos deparamos com algumas famílias que têm receio de que isso aconteça, porque parece que a pessoa está perdendo um direito, né? E não é isso. O BPC é um direito, e se ela tem esse direito, ela poderá acessar, e a gente pode orientar quanto a isso, mas a gente também entende que se ela tem uma potência, uma possibilidade de ir para o trabalho, ela vai se deparar com benefícios que são superiores ao benefício do BPC. Superiores no sentido de que a pessoa vai lidar com outras questões, vai ampliar repertórios, vai criar habilidades sociais, ela vai ter um salário, ela vai ter uma profissão, ela vai ter uma constituição identitária diferente. Então, ela tem muitos benefícios também no trabalho. E, às vezes, a gente se depara com isso, a pessoa não poder trabalhar para não perder o BPC. Então, a gente também trabalha na sensibilização das famílias quanto a este tópico, né?
As famílias também se sentem inseguras diante de um ambiente de trabalho, né? Porque, querendo ou não, o ambiente de uma empresa é um recorte da sociedade, né? Então, é uma insegurança de que como será que o meu filho vai ficar lá naquela empresa, como será que as pessoas vão tratá-lo, será que vai ser respeitado, validado, acolhido e assim por diante. E nós temos trabalhado para que as famílias, para que as redes de apoio sejam incentivadores da visão de trabalho, né, de que elas podem apoiar as pessoas para que a gente consiga ter mais pessoas com deficiências incluídas, mais pessoas com deficiência no sistema produtivo. Próximo, Wagner. Nós também lidamos com algumas barreiras comunicacionais, né, como a falta de acessibilidade, seja no meio escrito, seja naqueles informativos, cartazes que tem nas empresas, sejam nos grupos de WhatsApp, né? Então, assim, a gente se depara com situações como uma pessoa com deficiência intelectual que não é alfabetizada, está inserida em um grupo de WhatsApp de comunicação de informações da empresa, e a empresa mandar muitas coisas escritas e não ter um áudio, por exemplo. Então, a pessoa fica ali dependendo de que alguém diga, que leia para ela ou que informe sobre aquela notícia ou aquela situação que foi encaminhada nos grupos. Então, a gente também tem esse cuidado de olhar para isso, para que tipo de comunicação que pode ser acessível. Mas a gente ainda encontra muitas barreiras e desafios em relação a essa questão. Em relação à comunicação inclusiva, né? Então, é uma comunicação que não é acessível a todos. A falta de linguagem simples, né? Então, esse tema tem aparecido com bastante força, né? Da necessidade de haver uma linguagem simples, porque ela é acessível a qualquer pessoa, né? Próximo. Nós também temos os desafios relacionados às atitudes, né, das pessoas nas empresas. Aqui nós encontramos muitas questões de capacitismo, né, presentes nos ambientes de trabalho. Nós pensamos que cumprir cota não favorece a política de inclusão, né? Ela contribui para o aumento do preconceito, para o aumento de estigma. Então, a gente pensa que incluir alguém, superar uma barreira atitudinal no trabalho, é ir para além das cotas, né? É contratar um trabalhador para trabalhar naquela empresa. Nós temos falado da importância, inclusive, de que se a empresa abre uma vaga, ela pode abrir uma vaga que uma pessoa com deficiência e uma pessoa que não tem deficiência possa entrar naquela vaga, possa almejar aquela vaga, possa entrar num processo para participar daquele processo seletivo. E tem também a questão e a necessidade de sensibilizar, né? Então, dentro do nosso escopo, como a Gi estava falando, a gente faz esse momento de sensibilização com as empresas. Esse momento, tem muitas pessoas nas empresas que ainda tem falta de conhecimento a respeito da deficiência intelectual, a respeito da síndrome de Down. Então, a sensibilização também é para levar informação a respeito deste tema, para que a gente consiga mudar algumas atitudes dos funcionários, das equipes, da gestão de uma empresa, para que essa pessoa que a gente está trabalhando na inclusão, uma pessoa com deficiência intelectual, seja incluída de fato. A gente se depara muitas vezes com uma falta de clareza da rotina de trabalho da pessoa. Então, às vezes a empresa inclui naquela função e aí ela pensa, poxa, eu passei essa tarefa, mas a pessoa não aprendeu a fazer essa tarefa, então eu vou passar para outra coisa. E aí vai para outra coisa, e vai para outra coisa. Então, essa falta de clareza do que a pessoa está fazendo, quais são as suas atividades, quais são as suas responsabilidades. Então, isso falta muitas vezes. E o nosso trabalho de mediação é justamente para ir mediando essas situações. Então, quando a gente pede um perfil de uma vaga, a gente pede toda a descrição da rotina de trabalho daquela pessoa, o que ela vai fazer. Ela vai atender telefone, ela vai anotar recados, ela vai fazer um pacote, o que ela vai fazer, para que a gente consiga pensar numa inclusão mais real, mais próxima, mais clara. De estratégias de acessibilidade, que também falta, né? Então, aqui entra várias questões, tanto da comunicação, quanto do espaço físico, né, quanto daquelas barreiras físicas que estão presentes, que a gente também tenta trabalhar para que seja e se torne mais acessível para a pessoa com deficiência.
E a falta de conhecimento da legislação, né? Então, nós temos ainda, no momento em que nós vivemos cercados de tanta informação, né? A gente ainda se depara com a falta de conhecimento. Eu costumo dizer que falta de conhecimento é algo que está ficando difícil usar para justificar qualquer coisa, né? Porque a gente tem muito acesso. A gente pode acessar conhecimento de diversas formas, de diversas maneiras e por meio de diversas ferramentas, né? Próximo, Wagner. Um outro desafio muito comum e que a gente tem pensado bastante é sobre a falta do plano de carreira para a pessoa com deficiência intelectual. Então, nós estamos trabalhando com inclusão desde 1999, em que a Fundação fez a primeira inclusão, e nós ainda nos deparamos com pessoas que estão há muito tempo na mesma função, na mesma atividade, na mesma tarefa. Então, a pessoa acaba ficando sem nenhuma perspectiva de desenvolvimento profissional. Enquanto nós gostaríamos e nós estamos trabalhando para que essa pessoa tenha, né, ela tenha oportunidades, para que não haja uma limitação de oportunidades, para que ela entre naquele setor, naquela função e fique ali, né, mas para que ela tenha outras vivências, para que ela tenha outras oportunidades, para que ela seja desenvolvida, para que ela faça outras tarefas, para que ela possa almejar um outro cargo, uma outra função dentro da empresa, se for por meio da qualificação, da formação e assim por diante. Mas nós nos deparamos com os baixos salários, né? Então, as pessoas estão, além da falta de progressão de carreira, dos baixos salários, elas estão atuando em cargos não decisivos, né? Então, elas estão atuando em cargos operacionais, não que isto seja uma questão, um problema, mas é que a gente também quer ver as pessoas com deficiência intelectual em cargos decisivos. E uma das possibilidades de chegar nos cargos decisivos é que ela tenha uma progressão de carreira, né? Que ela comece fazendo uma função e que ela possa almejar outras e assim por diante. Próximo, Wagner. E aí, falando dessa questão, né, do plano de carreira e da questão da lei de cotas, essa informação também é do CESIT, né, do Observatório do Trabalho da Unicamp, em que hoje, no estado de São Paulo, nós temos 13.480 empresas em 490 municípios. Esse dado, gente, é de 2023-24. É de 2023, ele foi atualizado em 2024. Dessas 13.480 empresas, apenas 2.139 cumpriram a cota. Então, isso significa que 15,9% cumpriram a cota e 84,1% não cumpriram a cota. Então, assim, não é falta de vagas, né? Então, nós temos muita vaga. Próximo, Wagner. E aí, esse dado é da região metropolitana de Campinas. Então, na região metropolitana de Campinas, nós temos 19.962 vagas de emprego em 1.041 empresas, né? Esse dado de 2023. E dessas vagas, 18,3% das empresas cumpriram essa cota de contratação e 81,7% não cumpriram. Então, nós temos muita vaga, nós temos bastante empresas, nós temos muitas vagas e nós temos muita empresa que não cumpre as cotas, que não contrata uma pessoa com deficiência. Próximo, Wagner. Outros desafios que a gente vivencia e que também estão aqui descritos nesse levantamento que a Talento Incluir e o Vagas.com fizeram, é que 9% das pessoas com deficiência intelectual e síndrome de Down relataram ter sofrido algum tipo de isolamento ou de rejeição no ambiente de trabalho. 12% tiveram dificuldades para conseguir uma promoção. 57% foram vítimas de bullying e 66% relataram falta de oportunidades de desenvolvimento profissional nas empresas. E 40% queixaram-se da baixa remuneração e 38% da ausência do plano de carreira. Então, é ausência de plano de carreira, né? Então, são dados muito alarmantes que a gente tem trabalhado muito para que a gente consiga mudar um pouquinho dessa realidade, né? Mas a gente ainda tem se deparado com essas questões. Próximo, Wagner.
Então, nós pensamos, né, em que avanços, o que a gente quer, o que a gente espera. Então, a gente espera que nós não tenhamos apenas inserção de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho, mas que nós tenhamos inclusão. Né? Então, inclusão é quando a pessoa está incluída, é quando ela participa de todos os processos produtivos da empresa, é quando ela tem a sua função, a sua trajetória, o seu trabalho, quando ela tem possibilidade de desenvolvimento, crescimento profissional. Então, quando ela tem, por exemplo, os convites para ir para os happy hours, quando ela tem o convite para participar das festinhas da empresa e assim por diante. Então, quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de tudo isso, né? De que elas possam usufruir de oportunidades diversas em termos de carreira, igualdade com os demais, assim como os demais trabalhadores, que ela também possa usufruir desses direitos, dessas oportunidades de desenvolvimento. Que a gente tenha postos de trabalhos mais competitivos, né, competitivos nesse sentido de que elas possam também alcançar esses cargos, os cargos decisivos, não somente os cargos operacionais. E que as empresas consigam vislumbrar as potências das pessoas com deficiência e não as limitações, né? De olhar para aquilo que ela consegue, de olhar para suas habilidades, de como isso pode ser desenvolvido, ao invés de olhar para a limitação. Obrigada, Wagner. Outros avanços, né? Então, a própria Lei Brasileira de Inclusão, de 91, né? Então, foi um grande avanço na contratação da pessoa com deficiência intelectual. Desde 2009, se eu não me engano, 2019, houve um debate sobre a empresa substituir, quando a empresa tivesse dificuldade de contratar a pessoa com deficiência, que a empresa pudesse pagar um valor por pessoa não contratada, né? Então, isso surgiu uma mobilização, porque isso poderia representar algum tipo de retrocesso em relação à Lei Brasileira de Inclusão. Hoje, sinceramente, eu não sei informar em que pé isso anda, né? Como que isso tem avançado, enfim. Mas a Lei Brasileira de Inclusão é um grande avanço e a gente gostaria que isso avançasse ainda mais, né? Que as empresas pudessem contratar para além das cotas. Então, nós temos empresas que contratou pessoas, ela tem 4, 5 funcionários e ela decidiu contratar uma pessoa com deficiência. Então, a gente espera que mais empresas tenham movimentos parecidos com esse. Que a pessoa com deficiência intelectual tenha um plano de carreira mais estruturado, né? Então, que tenha de fato isso, que seja uma realidade. Nós tivemos, em 2023, também a aprovação da metodologia do emprego apoiado, é uma metodologia que tem sido bastante usada no apoio à pessoa com deficiência, na inclusão no mercado de trabalho. Então, ela foi aprovada em 2023, então é uma política estadual de trabalho com apoio para pessoa com deficiência intelectual e outras deficiências, né? Nós temos também nos deparado com as situações de flexibilização de carga horária, né? Então, algumas empresas acabam flexibilizando uma carga horária para que ela consiga incluir uma pessoa com deficiência intelectual no seu quadro de pessoas. Próximo, Wagner, eu acho que já é o fim, né? Então, nós esperamos que a gente possa ter muitos avanços para contar, né, numa próxima oportunidade, que a gente continue avançando em relação à inclusão da pessoa com deficiência intelectual no mercado de trabalho. E para a gente finalizar, eu trago essa reflexão da doutora Lígia Assunção Amaral. Ela é professora no Departamento de Psicologia da USP e ela tem uma frase assim: a deficiência jamais passa em brancas nuvens, muito pelo contrário, ameaça, desorganiza, mobiliza, representa aquilo que foge ao esperado, ao simétrico, ao belo, ao eficiente, ao perfeito. E assim como quase tudo que se refere à diferença, provoca a hegemonia do emocional. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada pelo tempo, pela escuta e, enfim, se tiver qualquer dúvida, estamos por aqui. Obrigada, gente. Ai, meninas, muito obrigada. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu fui para a fundação e eu saí exatamente de uma empresa que trabalhava com empregabilidade, né? Então foram 7 anos trabalhando com empregabilidade e, infelizmente, alguns dados que a Paula traz é muito verdade mesmo, porque é uma OSC especialista nisso, né? Que trabalha com a inserção de jovens no mercado de trabalho e que possui um programa que chama Inclui e não inclui coisa nenhuma, né?
Eu via a dificuldade, foram 7 anos trabalhando sem realmente atender nenhuma pessoa com deficiência, né? E aí, quando você questiona, né, tenta entender, até mesmo com os próprios gestores, né? Nossa, não entra nenhum, né? Não há nenhum. Ah, não tem público, né? Essa é a justificativa da OSC por não ter aí ninguém nas turmas, né, de jovens para o mercado de trabalho com nenhuma pessoa com deficiência, que não tem público. Essa é a justificativa, né? Mas os dados mostram um pouco diferente, né? Então é realmente assustadora a discrepância da situação, né? Eu olhei aqui no chat, tem pergunta, eu vou fazer. Quero que vocês se sintam à vontade agora para abrir o áudio se precisar, né? Perguntar diretamente para as meninas, não tem problema. Antes de eu ler a pergunta que está no chat, eu queria, meninas, que vocês brevemente só explicasse a diferença, sabe, do termo do emprego apoiado para o emprego assistido, porque eu sinto que as pessoas têm um pouco essa dúvida, sabe, quando a gente fala de empregabilidade. Até eu mesmo já tive essa dúvida sobre essa diferença, né? Já conversei com a Gi, inclusive, sobre isso uma vez, e eu gostaria que brevemente vocês explicassem a diferença, porque tem essa nova lei, né, do emprego apoiado, e o que difere o emprego apoiado do emprego assistido? É a mesma coisa? Ô, Nathalie, você está chamando de emprego assistido, é alguma metodologia que você se refere? Não, foi uma dúvida uma vez de uma própria família, inclusive, que veio Tá, perguntar, sabe? Ai, nossa, eu ouvi falar que existe uma diferença de emprego apoiado, da palavra sim, apoiado para assistido, e eu queria entender. Então, tá, por isso que eu falo que é uma dúvida que às vezes as pessoas têm e elas não tá. conseguem discernir, né? Tá. Quando a gente está falando do emprego apoiado, então, assim, o emprego apoiado hoje, o que as pessoas têm chamado disso são aquelas instituições ou aquelas pessoas que estão trabalhando com a metodologia do emprego apoiado, né? Então, a metodologia do emprego apoiado é uma metodologia que foi trazida para o Brasil pelo Romeu Sasaki. Então, ele trouxe essa metodologia e essa metodologia tem sido muito usada na empregabilidade da pessoa com deficiência. Então, é uma metodologia que tem basicamente 3 momentos, né? Então, são 3 momentos diferentes. Então, é um momento em que a pessoa vai. O técnico de emprego apoiado, eu acho que ainda não é essa palavra. Ele recebe a pessoa, então ele vai traçar um perfil vocacional com essa pessoa, ele vai pensar, por exemplo, né, de fazer um portfólio ao invés de um currículo com essa pessoa, ele vai pensar na vaga para aquela pessoa, então ele pensa naquela vaga para a pessoa, de acordo com o seu interesse, as suas habilidades, enfim. E ele faz o acompanhamento da pessoa no trabalho, né, junto à empresa. Então, é uma metodologia que tem sido bastante usada. Na fundação, a gente não adota essa metodologia, né? Então, a gente não usa a metodologia do emprego apoiado, nós usamos essa metodologia da mediação. Então, a gente faz esse processo mediando todas as questões e situações entre pessoa que deseja ser incluída, empresa, família, todos os atores que estão envolvidos nesse processo de inclusão. O emprego assistido, né? Então, é algo que foi uma espécie de herança lá das oficinas protegidas, né, em que as pessoas iam para dentro de uma instituição e elas atuavam dentro dessa instituição, produziam, inclusive a própria fundação, né, então antes da gente adotar essa metodologia, a fundação tinha oficina, né, então tinha de cartonaria, tinha oficina de panificação, então em que as pessoas iam para dentro da fundação, elas produziam alguma coisa lá e elas vendiam esse produto, né, vendiam ou consumia esse produto. Então, a partir dessas mudanças, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, então, a gente foi adotando uma postura de ir para fora. Então, a gente vai para fora, a gente vai oferecer apoios, seja por meio do emprego apoiado, seja por meio da metodologia da mediação, oferecer apoios para que a pessoa esteja nos sistemas produtivos fora das instituições. Então, ela vai para a instituição, então lá a gente oferece todo o apoio que ela precisa para ela ser incluída. Então, não é
protegida, assistida, no sentido de que a gente não fica lá com ela o tempo todo trabalhando, né, o tempo todo sendo assistida, dizendo, olha, vamos fazer assim, vamos fazer aquilo. A gente está presente na medida em que a gente tem a necessidade de deixar esse local de trabalho adequado para que a pessoa consiga desenvolver todas as suas potências, né? Então, basicamente, é isso. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Gi. Não, Paula, estou de acordo, é isso mesmo. Nossa, perfeito. Meninas, perfeito. Eu vou ler a pergunta que está aqui no chat, tá? Primeira pergunta. Na verdade, primeiro a Maria Emília colocou obrigada, muito esclarecedora, muito desafio pela frente. A Miriam. Boa noite, queridas. Como vocês trabalham com os empregadores essas questões de acessibilidade comunicacional com a pessoa com DI? Depende muito da questão, né, de comunicação que a pessoa tem, né? Então, por exemplo, a gente fez uma vivência há um tempo atrás em que a gente está lidando com uma pessoa não verbal. Então, ela precisa de um meio de se comunicar dentro da empresa. Então, a gente pediu apoio de outros profissionais para que a gente pudesse construir pranchas de comunicação. Então, a gente construiu com ele as pranchas de comunicação, que é para facilitar mesmo esse modo como ele vai se comunicar na empresa. Então, quando ele quer um prato, quando ele quer um talher, ou quando alguém precisa pedir um copo, um talher, um prato, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai olhar para a necessidade de comunicação que aquela pessoa tem e pensar em estratégias para facilitar essa comunicação. E aí são questões diversas, né? Então, por exemplo, com a pessoa com DI, nós temos também a questão da pessoa que não é alfabetizada. Então, a gente pensa em como as informações podem chegar nessa pessoa sem que o único meio seja a leitura escrita, né? De que é um áudio, são imagens, como que vai chegar, né? Essa comunicação, é vídeo, enfim. Então, a gente pensa a necessidade de remover barreira comunicacional a partir daquela demanda que a pessoa tem em relação à comunicação, e aí a gente pensa em estratégia junto à empresa para eliminar essa barreira. Certo. Mais uma pergunta, tá bom? Da Ellen Poliana. Boa noite. Vocês falaram sobre o desafio educacional. É possível incluir PCDI sem ter concluído o ensino médio? Vocês teriam algo para compartilhar? Sim. Quer responder, Gi? Não, pode responder, Paula. Estou aqui, qualquer coisa eu complemento. Tá bom. É possível, sim. Quem perguntou foi a Ellen. Ellen. Foi a Ellen Poliana. Ellen Poliana. É possível, sim, tá? Então, é possível incluir uma pessoa sem ensino médio, é possível incluir uma pessoa que não é alfabetizada no mercado de trabalho. Então, nós temos pessoas que são incluídas. Então, a gente tem, por exemplo, tem uma pessoa que ela está numa empresa e ela não é alfabetizada. Ela entrou para fazer uma atividade, uma função, ela faz muito bem essa função, ela foi treinada para fazer leituras, então ela faz alguns tipos de leituras de números para identificar, por exemplo, o código de barras de produto com etiqueta de preço. Então ela não sabe ler que está escrito shampoo para caspa, mas ela sabe que tem um código, então ela consegue ler todos os números que está no código do produto com o código da prateleira, da etiqueta da prateleira. E ela não é alfabetizada. Então, assim, é possível. A gente incluiu uma pessoa certa vez que ela ia trabalhar no guarda-volumes de uma empresa e ela tinha uma questão de reconhecimento de símbolos. Então, reconhecer o número 1, 2, 3 era uma questão. E aí a gente pensou de de identificar os armários e as chaves dos armários, porque ela precisava entregar a chave correspondente àquele armário. A gente pensou em fazer com frutas. Então, a gente colocou uma banana no armário 1 e a banana na chave do armário 1. Uma maçã no armário 2 com uma maçã na chave do armário 2.
Então, a gente foi pensando naquilo que ela reconhecia, nos símbolos que era do dia a dia dela, que ela reconhecia, para a gente fazer as identificações do armário, para isso não ser uma barreira. Então, assim, é muito possível a gente colocar. A gente tem pessoa que não tem ensino médio, ela trabalha em uma farmácia e ela foi treinada para operar o caixa. Então, por quê? Porque assim, ela não precisa, inclusive, ter o manejo do dinheiro, porque muito dificilmente alguém vai na farmácia pagar em dinheiro. A pessoa vai com cartão, então ela só precisa reconhecer os números, né, da máquina e passar ali o valor, o que está escrito no visor da máquina. Então, assim, ela aprendeu a fazer essa operação. Embora, infelizmente, muito tristemente, ela não está ocupando essa vaga de operador de caixa, porque seria uma promoção, mas ela sabe fazer, né? Então, e é possível. A gente só precisa que as empresas entendam que a pessoa que não tem ensino médio, ou que ela não tem uma leitura, que ela não tem uma escrita, ela continua sendo uma pessoa potente. Ela continua tendo habilidades, ela continua tendo interesses, ela continua tendo alguma coisa para oferecer. Gia, eu estou aqui militando, mas pode complementar, tá? Tá ótimo. É isso mesmo, Paulo. E uma última. A Ellen agradeceu, tá? Muito obrigada pelo compartilhamento dessas experiências exitosas. Uma última pergunta aqui. Quantas pessoas para as quais vocês prestam mediação assistiva utilizam recurso de comunicação aumentativa e alternativa? Deixa eu ver quem perguntou, tá? Que eu não falei o nome, perdão. Foi a Miriam Botelho. Miriam Botelho. Da nossa vivência, a gente tem algumas pessoas que necessitam desse recurso, mas que está incluída no trabalho, eu não consigo me lembrar de nenhuma que está incluída e que precisa desse recurso. Nós temos pessoas que estão no programa de inclusão no mercado de trabalho. Um deles, ele chegou a fazer e ele faz dentro e fora da fundação esse acompanhamento, né, para construir essa ferramenta de comunicação. E tem um que ele fez a vivência prática, né? Então, e ele fez toda a vivência com esse recurso. E agora, inclusive, a gente está tentando uma parceria para conseguir uma vaga para ele, né? Então, para essa pessoa. Então, a gente está construindo, a empresa, inclusive, já se disponibilizou, mas a gente está estudando qual será a melhor unidade da empresa para que ele seja incluído, né? E aí, a partir dessa inclusão, então, a gente vai fazendo esses recursos de comunicação com essa pessoa que a gente está pensando, né? Bom, a Andressa falou, falas muito esclarecedoras e assertivas, meninas, muita satisfação em tê-las como companheiras de trabalho. Acredito que dá para responder sim, a Ellen pede uma última fala de vocês, né, porque a gente já está no tempo, inclusive, pessoal, a lista de presença já está no chat, por gentileza, assinem, quem não conseguiu assinar ainda, tá? Se tiver um tempinho, vocês falem um pouco sobre o curso de vivência prática. O estágio seria formalizado? Você fala, Paulo? Tanto faz, se quiser. Na verdade, o estágio é formalizado, não é um estágio, a gente Não não é. usa esse termo. Na verdade, eu falei que é como se fosse, mas ele não é um contrato de estágio, na verdade. Ele tem sim um contrato com a empresa que oferece esse espaço, esse momento, e ele tem uma carga horária reduzida. Ele pode acontecer uma vez na semana, 2 vezes na semana, com uma carga horária de 1 hora, 2 horas. Então, quando a gente insere essa pessoa nessa empresa parceira para essa vivência, a gente também tem um contrato de seguro, né? Seguro dessa pessoa, que é importante a fundação ter, mas ela não caracteriza e não vincula como se fosse um estágio, porque para ser estágio a gente precisa ter
uma mediação aí com uma escola, com um curso técnico, etc. Mas no caso não seria um estágio. E aí ele vai criar rotinas, é justamente para ampliar esse repertório dessa pessoa, né? Para ela poder ter a rotina, o que que é um trabalho, como ela vai se comportar nesse trabalho, quais as habilidades que ela vai desenvolver. Então, é olhando para esse lugar. Então, aí não é formalizado somente por esse contrato com a empresa, mas ele não tem a função de estágio, tá bom? Acho que é isso, né, Paula? É isso mesmo. Inclusive, Gi, a gente tem uma empresa super parceira da gente, né, nessa jornada, e ela criou, inclusive, dentro enfim, né, das atividades deles, eles criaram um programa com esse nome, em que eles recebem pessoas que estão fazendo esse momento inicial relacionado ao trabalho na fundação, para ter essa vivência, né? Porque é isso, o nome é vivência prática, então não tem vínculo empregatício, não tem contrato de estágio, então é um tempo que é entre 3 e 6 meses no máximo, então não pode superar esse tempo, com uma carga horária reduzida, que pode ser de 1 a 2, 3, 4 vezes por semana, para que a pessoa tenha realmente essa criação de repertórios e vivência que a Gi enumerou, né? Então, é basicamente isso. E algumas vezes não tem remuneração. Essa empresa que a Paula citou, ela teve essa parceria, ela dava um incentivo, né? Mas não tem uma remuneração nessa vivência prática profissional, né? Mas não gera nem ônus, mas só gera benefício para a pessoa que é inserida, né? E para a empresa Inclusive, também, que pode até contratar. Exato. Exato, essa empresa, inclusive, já contratou 2 pessoas que foram fazer Isso, vivência prática verdade. lá, né? E aí, a partir disso, tem essa possibilidade de contratação, porque ela está capacitando, ela está ensinando. Então, acho que também tem esse olhar da empresa de falar assim, nossa, né, vamos abrir uma vaga e vamos contratá-lo. Muito bom, meninas. A Ellen agradeceu, tá? Os Obrigada. esclarecimentos. Obrigada, A Ellen. Miriam colocou muito obrigada mesmo. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, o conteúdo maravilhoso, os esclarecimentos. Gente, para todos que ficaram aqui também conosco até agora, muito obrigada. A Fundação faz a capacitação uma vez por mês e sempre que tem, né, é divulgado nas redes sociais. Então, sempre fiquem de olho lá nas redes sociais, no Instagram, que geralmente é por lá que a gente disponibiliza aí as inscrições das palestras e das capacitações que a gente passa por aqui, tá bom? Meninas, muito obrigada de coração, viu? Eu que agradeço, pessoal. Boa noite. Até breve. Obrigada, gente. Boa noite. Até breve.